Pessoal, terminou a última temporada de Stranger Things e, nossa, assim, ó, teve muita coisa que me incomodou nesse final. Foi um final que eu não gostei, mas eu queria trazer essa pauta aqui pro canal para relacionar isso com a DC, porque eu acho que parte da culpa desse final ser tão mais ou menos, tão nota 5, tão qualquer coisa, é muito mais culpa do jeito que a Netflix vê essas séries. E eu tenho um grande medo que, eventualmente, isso influencie as coisas da DC. E bem, pessoal, bora conversar bastante sobre esse final do Stranger Things depois da abertura. E um grande salve aqui para os novos membros Eric Dias, Eric Winter, Publicações de Vídeos CTI, Lucas Augusto e Canal do Alê. Muito obrigado para todo mundo que é membro. A gente está preparando aí alguns convidados especiais para as lives e em breve a gente divulga eles aqui no canal. Beleza, vamos conversar aqui então sobre Stranger Things. Essa última temporada foi muito estranha, até pela forma que a Netflix divulgou, né? Não foram todos os episódios de uma vez, ela dividiu em 3 volumes, e ao longo de toda essa temporada eu me decepcionei bastante com as escolhas que eles tomaram para desenvolver a história. Porque realmente a série toda passou a sensação de que os irmãos Duffers aí não tinham mais ideia do que fazer. Não tinha mais onde levar essa história, a não ser deixar ela maior, mais épica. E foi isso que eles entregaram no último episódio. Uma super, hiper, mega tentativa de fazer um confronto épico com uma grande criatura e o grande vilão da série. Esse é justamente o meu grande problema com essa temporada. Agora, você pode dizer que isso nada tem a ver com a Netflix. Afinal, se o final não teve grande criatividade, que traiu ao próprio gênero no início da temporada e virou muito mais uma aventura sessão da tarde do que propriamente, né, uma coisa mais de suspense que você vai desvendando um mistério, como foi a primeira temporada, não é culpa da Netflix, é culpa do pessoal que está escrevendo. Você pode até argumentar que a Netflix foi muito paciente com os irmãos Duffers, porque eles ficaram bastante tempo para escrever essa última temporada. Eles demoraram tanto para fazer essa temporada que a atriz da Eleven já tem botox no rosto. O negócio, assim, ó, eles passaram do ponto do tempo de fazer. O timing se perdeu, sabe? Mas ok, às vezes é bom você ter paciência. Às vezes é bom você tirar um tempo para escrever, ter certeza do que tá fazendo, para entregar o melhor roteiro possível. Nesse ponto, eu saúdo a Netflix por eles terem dado o tempo necessário para eles escreverem. O que eles escreveram foi ruim, foi qualquer coisa? Foi, mas daí é culpa deles. Agora, eu também tenho a sensação que parte do final ter sido tão água com salsicha como foi, tem muito a ver em como que a Netflix quer que as suas séries sejam. Não dá para ter algo fora da zona de segurança, quanto mais melhor. Com certeza também cresceu o olho da Netflix, que foi querendo fazer mais uma temporada, sendo que dava perfeitamente para ter encerrado essa série na 4ª temporada, caso ela quisesse. Mas não, ela queria ter mais uma, porque, sei lá, tinha que fechar no número 5, nas 5 temporadas. Eu realmente vejo que a Netflix, ela não queria abrir mão da série que ela tanto se orgulhava, porque foi a série que colocou a Netflix no mapa, que foi a série que fez as pessoas assinarem a Netflix. Você pode ir lá para 2016, ou antes mesmo com Demolidor, mas as pessoas assinaram a Netflix por causa dessas 2 séries. E não me veio dizer que não, foi por causa de Demolidor e Stranger Things. E depois o resto é história. Cara, é no mínimo irônico que hoje a Netflix tá comprando a Warner, tá comprando o Batman, tá comprando a DC, porque no passado uma série da Marvel foi muito foda. Mas isso aconteceu. Essa é a minha primeira preocupação da Netflix. De não conseguir dizer não pra mais conteúdo, mesmo sabendo que tava na hora de encerrar. De não querer que a sua própria série tomasse rumos mais ousados, o que não aconteceu. Mas tudo isso, você também pode dizer que as outras empresas também fazem. Pô, a própria Warner, depois de sair Pinguim, queria dar um jeito de fazer uma 2ª temporada de Pinguim, quando, obviamente, não tem mais história ali. Não tem mais história pra contar no Pinguim, mas eles querem fazer. Esse olho grande aí, querendo dinheiro, isso daí é compartilhado com todas as outras empresas. Agora, tem uma coisa que é exclusivo da visão da Netflix, e isso acaba afetando indiretamente a direção e a própria escrita. Tem até um tempo que saiu essa notícia de que a Netflix orienta as pessoas na hora de gravarem suas séries
a compor a cena de um jeito centralizado que depois você pode facilmente recortar para colocar nas redes sociais. Você meio que deixa tudo centralizado no meio, e aí depois você não precisa fazer nenhum ajuste lá na edição para já fazer um TikTok, já fazer um Instagram e etc. Se você vê essa 5ª temporada do Stranger Things, vocês vão se assustar. Mas realmente, se você querer fazer corte no TikTok com as cenas, tudo centralizado no meio. A direção, ela foi totalmente influenciada por essa visão macro da Netflix. A outra coisa que me incomoda muito nessa temporada é o excesso de explicação, de hand-holding que eles fazem com o público. É que os personagens, toda hora, param e explicam uma coisa para 10 pessoas que estão olhando para alguém. E eles precisam ter algum objeto, eles precisam fazer uma referência à cultura pop para exemplificar o que está acontecendo. Se vocês assistirem de novo Stranger Things lá na primeira temporada, vocês vão ver que até mesmo a primeira temporada, que é excelente, tem esses momentos de querer explicar, o personagem ter o seu momento eureka e ele começar a usar referências da cultura pop dos anos 80 para explicar as coisas. Isso acontecia desde o primeiro, mas era muito de vez em quando lá atrás. Mas agora, na 5ª temporada, virou uma bagunça. E eu fico pensando se isso não é um resultado indireto da própria política da Netflix de orientar seus escritores, seus showrunners, etc., a fazer episódios que você consegue assistir enquanto que você fica com o celular na mão. Você está dividindo a sua atenção com duas coisas. E quando você entra nesse tipo de mentalidade, cara, você começa a fazer roteiros que você vai te explicar demais. Toda hora você vai explicar, porque as pessoas não podem ficar confusas. Elas não podem ter dúvidas das motivações dos personagens, das intenções dos personagens, do plano que eles vão fazer. E isso reverbera muito nessa 5ª temporada. E eu acho que é uma das coisas que puxa muito pra baixo. E claro que eu não tô isentando os roteiristas, os Duffer Brothers, nem nada disso. Porque no final do dia foram eles que escreveram. Eles poderiam ter feito algo muito melhor. Mas o meu ponto é que eu acho que de alguma forma eles foram influenciados indiretamente nesse tipo de coisa. O terceiro ponto que me incomoda drasticamente nesse final de Stranger Things é toda a luta com o Vecna e o Devorador de Mentes ali. É uma vergonha a luta. É uma vergonha. É uma vergonha. A gente tá falando da maior série da Netflix. Se isso é o melhor que eles podem entregar à Netflix como empresa, eu fico extremamente preocupado com o que ela pode fazer com séries da DC, que obviamente vão ter orçamentos menores. E quando a gente fala de séries de super-herói, inevitavelmente vai ter luta de poder. Vai ter luta de poderzinho. E não dá pra aceitar um final assim, de fundo verde, que é horrível, horrível, mal dirigido do jeito que foi. A luta com o Devorador de Mentes, ela tem dois grandes problemas. Primeiro, no ponto de vista narrativo, que é muito idiota, é um grupo daqueles de, sei lá, 5, 6 pessoas, com armas qualquer, né, uma pistola, uma metralhadora, atingir um monstro como aquele. Não faz o menor sentido aquilo acontecer. Mas esse problema a gente põe na conta dos showrunners. Não é culpa da Netflix que eles não pensaram numa coisa melhor para isso resolver. A outra coisa é culpa da Netflix. Toda a construção da cena, o CGI que eles entregaram, o jeito que eles dirigiram. Cara, eu me lembro lá do final do Invasão Secreta, que a gente ficou debochando do CGI, daquela mulher que ganha os poderes de todo mundo, e dela enfrenta o Super Skrull. A luta, no ponto de vista CGI, foi tão ruim como aquilo. Talvez as pessoas queiram passar um pouco de pano porque é Stranger Things, mas não é aceitável você ter a maior série dessa empresa que tá comprando a Warner Bros. E ela ser desse jeito. É um descaso total. E não é só o meu nitpick de que o CGI tá ruim. É o todo. É o jeito que foi filmado, é o efeito especial. É um monstro que entra de qualquer jeito na história, tô nem aí com esse monstro. É a câmera ficar no primeiro plano dos personagens, daí mostra o monstro, daí mostra eles atirando, e aí tem que fazer um overview mostrando eles jogando um monte de coisa no monstro, e é a parada mais fake da história do planeta Terra. Eu tô brabo e eu nem me importo tanto com Stranger Things. Não tô nem aí, na verdade. Não tô nem aí. Assisti a série e tal, acabou, beleza. Não é a série que define a minha vida, nem nada disso. Eu apenas gosto de Stranger Things. Mas se isso acontece numa série da DC, sei lá, é uma série do Caçador de Marte,
e eles estão em Marte e tem que enfrentar um marciano branco. E daí o cenário aí, hipotético, né, que eles estão é parecido com o cenário daquele mundo que a gente viu na última temporada de Stranger Things. Não dá, é muito falso, é tudo muito falso. É claro que isso é uma série de televisão, não dá pra dizer que é uma experiência cinematográfica, mas as grandes séries, que a gente pode falar que são as maiores séries da televisão americana, pelo menos, todas elas, sem a menor exceção, sempre foram com a mentalidade de querer fazer uma grande experiência cinematográfica na televisão. E aí a gente chega aqui nesse final, tudo centralizado no meio para colocar no TikTok, não tem nenhum objeto na frente dos personagens para pelo menos dar um nível de profundidade nesse cenário feio. Aí vem um monstro CGI que a gente já viu 500 vezes em 300 filmes da Marvel e da DC também, tá? Pelo menos na DC, quando faz o monstro, é o Starro e a gente se importa com o Starro lá, né? Mas, cara, tem que ter um filtro maior de exigência. Eu tenho muito medo que depois que a compra for efetivada, depois que estiver tudo autorizado e a Netflix começar a tecer os seus dedos na DC Studios, o que eu acho que vai acontecer, tá? Não acho que a interferência da Netflix vai ser no sentido de derrubar uma série ou fazer do jeito que ela quer. Mas eu acho que ela vai interferir no sentido de que ela vai querer mais conteúdo. E ela vai interferir no sentido de que todas essas séries da DC podem apostar. Quando tudo isso tiver sido aprovado e tudo mais, essas séries vão sair na plataforma da Netflix. Com certeza, toda a equipe técnica que a gente vai ver para executar a série vai ser toda decidida pela Netflix. E o nível de exigência deles é esse. Entrega. Dane-se se realmente tá bom, dane-se se tá traindo a origem da própria série. Ó, de recado pro James Gunn. James Gunn, fique ligado. Eu acho muito difícil que quando a gente tiver a série, sei lá, do Questão, do Caçador de Marte, do Asa Noturna, a gente veja um empenho de produção por trás, vindo da Netflix, de fazer um negócio nível Pinguim, com aquele nível de dedicação. Todos esses problemas aqui que eu tô falando do Stranger Things, sim, eu acho que o maior culpado não é a Netflix, é o showrunner. Showrunner deixou que isso acontecesse. Mas até que ponto os showrunners não foram influenciados pela permissividade da Netflix, pela visão de fazer televisão da Netflix? Porque pra mim, infelizmente, isso não é televisão do mais alto calibre. O orçamento dessa temporada de Stranger Things é um negócio maluco. A gente tá falando mais de 200, 300 milhões de dólares. A gente tá falando de um grande blockbuster. O nível da série que eles deveriam ter entregado deveria ter sido muito maior. Não foi. Eu tava reassistindo, inclusive, na Warner Channel, a última temporada de Superman e Lois, que passa ali na madrugada, de vez em quando eu ainda tô acordado e eu vejo. E é assustador como que Superman e Lois, com um orçamento de uma Coca-Cola e um pão de queijo, é 10 vezes mais cinematográfico, com uma experiência bem mais intensa que Stranger Things. E é uma vergonha que um estúdio do tamanho da Netflix se passe por isso. E olha que a luta do Superman contra o Apocalipse no último episódio nem é tudo isso, mas consegue ser melhor do que a luta do Vecna e o Devorador de Mentes. Consegue ser melhor. E dito tudo isso, eu também quero deixar bem claro que tem uma parte do final do Stranger Things que eu acho boa, que é quando termina a luta do Vecna, Devorador de Mentes, e eles já estão de volta ali na Terra. Eu acho que a partir do Time Jump, todo o final ali é bom, tá? É a parte decente, porque é a parte que pelo menos os personagens podem ser os personagens e a gente vê um pouquinho daquele coração da primeira temporada. Então, se eu falar pra vocês que o final foi horrível, é óbvio que eu não acho que o final foi horrível, tá? Mas, pra mim, essa temporada inteira, ela é uma grande decepção. O caminho que eles levaram os personagens, decepção. E eu não tô nem falando de teoria, tá? Eu não vi nenhuma teoria de Stranger Things. Tô nem aí com teoria de Stranger Things. É só que eu acho que a série, ela tava lentamente se afastando da sua origem primeira temporada. Mas as temporadas seguintes, a 2, a 3, a 4, todas elas ainda tinham uma qualidade muito boa. Pior temporada, sei lá, eu ia dar nota 8. Agora essa quinta, eu acho que ela baixa bastante. Seja por querer buscar muitos fanservice, seja porque já se esgotou essa fórmula de querer fazer referência a coisas dos anos 80 e 90, porque foi o próprio Stranger Things que criou esse movimento de fazer uma série
roteirizar, fazer diálogos em cima de nostalgia dos anos 80, dos anos 90. Começou com Stranger Things esse movimento. O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa provavelmente só existe porque Stranger Things fez as pessoas sentirem nostalgia, sabe? Fez nostalgia ser moda. Mas, hoje, em 2026, gente, esse tipo de diálogo, eu acho que ele não tem mais a força que ele tinha lá em 2016 e 2018. Então a série, ela esgotou a sua fonte. E ela não conseguiu se renovar. E a última temporada, que era a temporada que ela mais precisava se renovar pra fazer um grande final, ela não conseguiu. E aí, indiretamente, eu culpo a Netflix. Eu não vejo um grande esforço cinematográfico nessa última temporada. A única cena realmente boa, assim, ó, nossa, isso é uma televisão de qualidade, é o final do volume 1. Quando o Will lá, o desperta seus poderes, ali tem um plano de sequência legal, ali é uma boa cena, ali é boa televisão, tá? 80% das vezes da série a gente vê um grande orçamento, a gente vê grandes cenários, mas a gente não vê um bom ritmo, a gente não vê uma boa direção de fotografia. E o ápice dessa mediocridade, desse contentamento do medíocre, é o final, justamente na batalha contra o Vecna. E olha, eu ponho a minha mão no fogo. Se isso fosse feito pela HBO, com as mesmas pessoas, não seria tão medíocre assim. Eu tenho certeza absoluta. Pô, a gente acabou de ver Welcome to Derry, que eu nem acho que é uma série tão boa assim, tá? Mas tem uma temporada superior à última do Stranger Things, pelo menos 3 dedos, sabe? Ela é bem superior. E até o diretor Andy Muschietti dirigiu mais do que os irmãos Duffer. Olha o buraco que eles conseguiram se meter. Abaixo do Andy Muschietti. Mas vocês conseguiram. Eu acho que a exigência de um estúdio pro outro é completamente diferente. O contentamento em querer fazer algo nota 8, fazer televisão de verdade, você encontra na HBO. Na última temporada de Stranger Things, eu vi pouquíssimas vezes. E é esse contentamento da mediocridade que eu não quero ver, em hipótese alguma, na DC. Porque existe uma enorme diferença em fazer televisão, se comprometer com uma história, levar a história onde ela precisa ir, da melhor maneira possível, do que querer agradar. E o que a gente viu nesse final de temporada com os irmãos Duffers, com a Netflix, foi muito mais querer agradar todo mundo do que você querer contar uma história de verdade. Esse é o meu grande medo dessa aquisição da DC pela Netflix. Porque quando eles forem fazer Arqueiro Verde, Canário Negro, Tornado Vermelho, sei lá se vão fazer essas coisas, mas enfim, mas eles vão fazer alguma coisa. E quando eles forem fazer, eu não posso me contentar só com fanservice. Eu não posso só me contentar que, aconteceu isso que estavam acontecendo nas teorias. Eu não posso me contentar que o roteiro foi feito à base de Reddit, sabe? Eu quero uma grande história, eu quero que seja bem feito, eu quero que tenha uma grande experiência cinematográfica. Agora, dito tudo isso, o final do Stranger Things conseguiu ser melhor que o final da série do Pacificador temporada 2, tá? E pra dizer que eu não elogiei nada, cara, a última cena ali com eles jogando Dungeons and Dragons e o Mike fala da sua história, se ela é real ou não, não importa aqui nesse vídeo. Toda essa parte, eu achei que foi muito bem feita. Ali eu acho que tem coração. E na verdade, se alguém me perguntasse, eu diria que esse final, essa última cena, ela tinha sido escrita há muito tempo antes, sei lá. Quando eles estavam fazendo a segunda temporada, essa última cena já deveria estar na cabeça deles, sabe? Porque ela é uma boa cena de verdade. Realmente, vejo qualidade ali. Mas, infelizmente, pra mim, uma ótima cena no epílogo não é o suficiente pra eu passar pano pro resto, sabe? Que pra mim são problemas muito evidentes. E isso que eu nem quis falar tanto de roteiro, decisões que eles tomaram, porque aí eu realmente não culpo a Netflix, eu culpo só os showrunners, né? A culpa é deles. Trouxeram a atriz da Sarah Connors pra ganhar o dinheiro mais fácil da vida dela, né? Fez 5... Todas as cenas dela são iguais, ela não... Aí ela, no epílogo ela some. Quase como se eles quisessem dizer que ela vai voltar, sabe? Numa outra série, num spin-off. Isso me preocupa um pouco também, né? Fazer um spin-off de Stranger Things já deu, né? Já deu. Isso é uma outra coisa que a Netflix não consegue dizer. É adeus pras coisas que precisam acabar, né? Uma grande dificuldade de fazer isso. Cara, toda a origem do Vecna foi horrorosa. Eles terem essa ideia de contar parte da origem dele numa peça de teatro
E daí a galera, tipo, o resto do mundo que não viu a peça de teatro fica boiando com algumas coisas que aconteceram ali, né? Isso tudo a gente poderia falar numa crítica de episódio mesmo, mas eu não tô querendo fazer uma crítica de episódio, eu tô querendo mostrar as minhas preocupações do estúdio Netflix e de como que esse estúdio influenciou pra baixo a série do Stranger Things e como que esse mesmo estúdio pode prejudicar a DC no futuro, sabe? Mas é a Netflix quem comprou a Warner, é a Netflix quem vai controlar as séries da DC, é a Netflix quem vai dar o amém pro James Gunn. Então, vamos torcer pro melhor. Só nos resta isso. Mas, galera, essa daqui também é só a minha opinião, tá? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo falando do final de Stranger Things ligado a DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.